A saúde pública e o SUS mostraram seu protagonismo e representatividade continental em tempos de pandemia. E o COSEN São Paulo, que representa as secretarias municipais de saúde dos 645 municípios do estado, ajuda a construir a capilaridade do sistema, que é a força motriz estruturante do SUS. A história do SUS se confunde com a história do COSEN São Paulo desde o início da reforma sanitária. É uma entidade que, ao longo de sua história, defende a saúde pública de forma incondicional e com muita garra. E tem sido assim nas intensas 3 décadas de existência. Superar obstáculos, unir propósitos, valorizar a ciência e, acima de tudo, representar toda a diversidade do SUS paulista. Nossa missão, valor e visão cada vez mais ressignificados, acompanhando os acontecimentos do mundo. Temos diferentes plataformas de comunicação com conteúdos importantes para ampliar nosso público-alvo de forma permanente. Nosso congresso é considerado um dos mais importantes eventos sobre saúde pública do país, que neste ano chega à sua primeira edição totalmente virtual, mas com a mesma qualidade, quantidade e diversidade de conteúdo que sempre nos caracterizaram. Fique agora com mais um evento do 34º Congresso do COSEN São Paulo. COSEN São Paulo, 32 anos em defesa do SUS. Você faz parte dessa história. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo em mais essa atividade do COSEN São Paulo, do seu congresso. Acho que numa data tão especial quanto o dia de hoje, em que estamos completando um ano que a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia, e na data onde São Paulo, o estado de São Paulo, decreta mais uma fase, a fase de emergência. Estamos aqui com convidados muito queridos e especiais para estarem contando para a gente um pouquinho das questões que estão da luta para a gente manter uma área que foi tão afetada como foi a saúde mental nesse último ano. Acho que tenho certeza que todo mundo que está aqui neste momento deve ter acompanhado todos os esforços da gente para manter todos os equipamentos no estado de São Paulo que a gente manteve, todo o cuidado, toda a atenção, e também acho que a gente vai poder estar conversando aqui ao longo da atividade sobre o que tem sido chamado aí a onda de saúde mental e a forma como aquilo que toda a nossa população tem passado tem surtido nos nossos serviços. No estado de São Paulo, nós estamos com muito rapidamente, vou falar aqui, depois os palestrantes podem estar retomando, nós estamos, para quem não sabe, vou ser muito direta, com mais de 120 CAPs sem receber, com várias SRTs que não estão recebendo do governo federal, com muitos leitos que estão sem profissionais de saúde, leitos no hospital geral para poderem continuar. Estamos quase que com uma epidemia de crianças e adolescentes sendo internados à revelia, quando deviam estar sendo cuidados em outros equipamentos, e estamos com uma população vivendo tudo que a gente está vivendo com a sua subjetividade bastante machucada. Mas, mesmo nesse cenário, a gente tem guerreiros e guerreiras que têm se juntado de forma bastante coletiva e bastante afetiva na tentativa de propor ações na defesa da saúde mental. Uma dessas ações é a constituição da Frente Ampliada em Defesa de Saúde Mental, da Reforma Psiquiátrica e da luta antimanicomial. E é para falar um pouco da ideia dessa frente, das articulações, de pouco como que a gente está pensando isso para o estado de São Paulo, que nós estamos aqui com 3 guerreiros do SUS e da saúde mental. Com a Nelly, companheira do Rio de Janeiro, que eu estou conhecendo mais de pertinho agora nesse processo, eu vou pedir para ela também
estar falando de si, eu não vou estar falando do currículo de vocês, da Alina, companheira daqui de São Paulo, minha companheira de grupo condutor também, além do laboratório, e Alex, né, que está coordenando, nosso representante aqui para falar também das instâncias de controle social, hoje meu coordenador na Comissão Estadual de Saúde Mental, mas também dirigente da entidade de saúde coletiva a qual sou filiada aqui no estado. Vocês vão poder estar interagindo com a gente aqui pelo chat, então fiquem à vontade de estar escrevendo, né? A gente pensou numa rodada primeira deles falando, de 10 a 15 minutinhos cada um, e aí depois, a partir do que foi colocado no chat, a gente está fazendo uma segunda rodada. Eu não vou me prorrogar, eu me apresento lá no final, já passo de imediato para a Nelly, porque nosso tempo é muito curtinho. Boa conversa para nós, né? Com você, Nelly. Não te ouvimos. Agora sim? Agora sim. Estava nos agradecimentos. Agradecer a você, Hermínia, por esse convite à Frente Nacional da Saúde Mental, da Reforma Psiquiátrica e da luta antimanicomial. É importante que estejamos aqui, né, junto a esse congresso dos secretários municipais de saúde, justamente para falar de um movimento de resistência firme, decidida do SUS, nesses tempos muito estamos atravessando, que justifica ainda mais a existência de movimentos sociais de resistência. Então, um pouco para me situar melhor, né, situar aí a nossa audiência, eu me chamo Nelly de Almeida, sou formada em psicologia, sou professora do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, trabalho no campus Realengo, que é um campus localizado numa zona muito pobre da cidade do Rio de Janeiro, justamente com implantação de cursos na área da saúde, cursos voltados para o SUS, né? Mas estive durante muito tempo, durante 15 anos ou mais, no Instituto Franco Basaglia, não sei se todos conhecem, no Instituto de Direitos Humanos, e que atuou muito fortemente na construção da rede de atenção psicossocial do Rio de Janeiro. E essa experiência no Franco Basaglia, né, como uma organização de direitos humanos, me ajudou muito, assim, me formou politicamente, na verdade, assim, né, desse entendimento de que é muito importante criar espaços públicos de defesa desses valores relacionados à cidadania, ou uma cidadania inclusiva, ampliada, mas que isso só se dá com muita força, com muito esforço, que isso não se dá espontaneamente. Então, assim é que a gente pode falar um pouco mais, né, da Frente Ampliada Nacional. Essa frente ela se organizou muito recentemente, em 4 de dezembro de 2020, né, final do ano passado, e essa frente ela surgiu motivada pelo vazamento que todo mundo teve acesso, um vazamento na imprensa, de uma tentativa de revogaço por parte do Ministério da Saúde de todo o arcabouço legal da saúde mental, por volta de 99 portarias, né? Todo o arcabouço legal que sustenta as ações da saúde mental em território nacional, o Estado, o município, enfim, um verdadeiro extermínio, digamos assim, né? Um aniquilamento de toda a estrutura legal que sustenta as ações do SUS na saúde mental. Então, diante desse vazamento, fizemos um chamado, esse chamado veio a partir de um usuário, o Bernardo Ferreira, e de convocar as pessoas para se encontrarem, para discutirem no espaço público, formar um espaço público de discussão dessas iniciativas de desmonte do SUS. E foi uma coisa muito extraordinária, porque esse vazamento foi no dia 3, no dia 4 estávamos reunidos, em torno de 250 pessoas, e ali fundamos a Frente Nacional Ampliada, já com esse escopo, né? Frente Nacional Ampliada de Saúde Mental, de Reforma Psiquiátrica e da luta antimanicomial. Desde então, nós fizemos assembleias, né,
no dia 12 de janeiro, 12 e 15 de janeiro, né, uns 15 dias, né, mais ou menos, né, um mês e pouco depois da fundação da Frente Ampliada, já com a apresentação dos grupos de trabalho que foram instituídos na frente, né? E nessa Assembleia, então, foi possível reunir todos os atores sociais do campo da luta antimanicomial, todos os gestores antimanicomiais, as universidades, movimentos sociais, a Associação de Familiares Usuários, os movimentos, né, da luta antimanicomial muito presentes, né, MNLA, RENILA. Então, de fato, foi um encontro dessas vozes, né, um encontro dessas vozes plurais, desses grandes sujeitos políticos que vêm sustentando há 30, 40 anos o campo público da saúde mental, tomando como valores, né, as diretrizes e os princípios da luta antimanicomial. Esse encontro foi no dia 12 de janeiro, teve mais de 1.000 pessoas no YouTube. Nesse momento, a gente já tinha lançado um manifesto em defesa da política de saúde mental antimanicomial. Esse manifesto recebeu, em menos de uma semana, por volta disso, mais de 65.000 assinaturas. Hoje está em torno de uns 75.000, é um manifesto que anda circulando pela rede. Então, de imediato, a gente viu que existe um grande corpo coletivo, existe um grande conjunto de pessoas, de militantes, interessados em sustentar a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial no país. Isso é um fato, isso é um fato. O chamado foi muito rápido e muito rapidamente as pessoas compareceram. Mas aí surgem os desafios, na verdade. Nelly, fechou. A gente te ouviu até os desafios, aí surgiam os desafios. Está sem som ou voltou? Agora voltou, a gente te ouviu até aí surgiam os desafios. Eu não ouço. Peço desculpas, eu não estou ouvindo, talvez eu tenha que fazer alguma outra coisa, eu vou ver pelo... A gente te ouve bem agora, você não me ouve? Agora sim, voltou. Mas até onde, então, vocês não estavam me ouvindo, é isso? Ouvimos até os desafios, aí surgem os desafios. Então, justamente a palavra desafio, ela tem uma energia, né? E aí, a principal desafio é a gente conseguir ter uma comunicação estável, né? Nesses tempos. Então, assim, temos os desafios da Frente Ampliada, que a gente entende que são 3 grandes desafios, que é justamente manter essa mobilização permanente, né? As pessoas estão muito tomadas, você usou esse termo, né? As pessoas estão machucadas, né? As pessoas estão machucadas, as pessoas estão feridas. A população brasileira está ferida, né? Ferida de morte, e essa é a verdade. 270.000 pessoas morreram, perderam as suas vidas por uma morte evitável. E nós estamos vivendo essa tragédia sanitária. Então, isso também coloca um desafio a mais, que é manter a luta, manter a disponibilidade, né, da resistência, da construção de esperança num cenário de guerra, que é o que a gente vive. A gente vive um cenário de guerra. É o meu entendimento, eu vejo dessa forma. Então, esse é um desafio muito grande, como também é um desafio muito grande a gente sustentar o modelo da atenção psicossocial, essa clínica ampliada, que a gente sabe muito bem que esse modelo de atenção psicossocial, ele se sustenta a partir de um Estado que invista nas áreas públicas, né? Que invista na saúde, que invista no SUS, que invista na educação, que invista em moradia. E hoje a gente tem um cenário de uma emenda constitucional 95 que impede o Estado de investir em saúde, educação, em políticas públicas por 20 anos, que é uma coisa que certamente eu acho que a população não sabe disso, a população não acessou essa informação, que o governo Temer, pós-golpe, construiu essa vou chamar de uma aberração, né? É uma aberração, na verdade, de manter
o teto, né, manter o teto dos gastos públicos congelados por 20 anos. A gente está falando que, a rigor, o Estado só vai poder investir de novo em educação e saúde e políticas sociais em 2036. O que será desse país? Então, o desafio de manter a atenção psicossocial nesse contexto, né, de grande precarização das políticas públicas. E o último desafio, acho que muito mais atual agora, é justamente a gente conseguir pela atenção psicossocial, por essa rede que a gente construiu ao longo de 30, 40 anos, cuidar da sociedade brasileira, cuidar de uma sociedade pandêmica e pós-pandêmica. O pior da pandemia também não é só durante a pandemia, é o passar da pandemia, é essa dor colocada, né, para a sociedade brasileira de perder pessoas queridas nessas condições trágicas, quase condições não humanas de viver a morte, né, e viver a vida. Então, é um desafio para a atenção psicossocial, a gente sabe disso, Hermínia também falou disso no início, porque isso afeta a saúde mental diretamente, e isso é da nossa responsabilidade, diretamente, cuidar das pessoas nessa condição trágica, pandêmica e pós-pandêmica. Então, a gente entende que isso também é um terceiro desafio para que, no coletivo, a gente possa criar soluções coletivas, criar estratégias, garantir a esperança para o povo brasileiro e garantir o nosso mandato público também social, de cuidadores, né, da saúde mental, de defensores da democracia, da cidadania. Então, são muitos desafios. E por isso a gente acha que é importante a frente ampliada. Eu acho que eu já esgotei meu tempo. Tem aí um aspecto para se falar da Conferência Popular, mas eu vou deixar para a Lina dar continuidade, para eu não pegar esse tempo. Nós não temos muito tempo, na verdade, né, Hermínia? Então, eu fico por aqui e seguimos. Muito obrigada, Hermínia, pelo convite. Obrigada, Nelly. Vou passar imediatamente para a Lina, sabendo que é isso. É pouquinho tempo, é 1 horinha no total, mas que se der certo, vamos fazer vários outros. A Lina é com você, não sei se você fala direto, se eu preciso pedir para o Marcos por tua apresentação. Orienta ele aí, por favor. Eu me apresento rapidinho e aí depois acho que vale a pena botar a apresentação, sim, porque aí a gente já segue. Se o Alex não se importar, não sei se ele quer se apresentar antes. Acho que podemos seguir assim, Alex? Daí depois a gente abre. Perfeito. Então, você se apresenta, o Alex se apresenta quando ele for falar. Bom, a primeira coisa que eu queria era agradecer, né, ao COSEMES pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui nesse espaço. O COSEMES sempre foi um lugar, para mim, muito, muito especial, muito idealizado. Então, para mim, é fantástico estar aqui hoje, né? A gente sempre fica lá querendo muito participar todo ano do Congresso, é sempre muito festivo para os entes federados, né, esse momento do encontro com os gestores no espaço do Congresso do COSEMES, né, e para troca de experiências, enfim. Então é muito bacana estar aqui presente com vocês e estar aqui para discutir essa questão que é tão séria, né, porque a gente vem aí de 30 anos, né, de 3 décadas de luta para implantar um trabalho, uma rede, né, de serviços substitutivos ao manicômio, substitutivos a uma lógica manicomial, com muita garra, que já nasceu no subfinanciamento do SUS, né? O SUS nasce subfinanciado, a RAPS, hoje, né, a atual RAPS, mas a saúde mental também, mas ainda assim tem essa persistência, essa resistência para a gente manter o SUS de pé, apesar de todas essas diversidades. Eu acho que hoje tem esse reconhecimento em relação a isso. Eu sou uma grande defensora do SUS, da RAPS também, da RAPS na lógica inicial, né, porque ela está mudando totalmente da forma como ela está pensada hoje. Sou psicóloga de formação, me formei na Faculdade de Saúde Pública, mestrado e doutorado, acabei de defender o doutorado, foi sobre a implantação da RAPS no estado de São Paulo, um pouco pensando nessa questão
dos avanços e dos recuos, e já observando essa situação de um retrocesso e de dificuldades que nós enfrentaríamos depois de um determinado período em que a gente foi percebendo que foi perdendo esse espaço que estava mais garantido de uma política mais consonante com a reforma psiquiátrica e com a luta antimanicomial, que coincide com mudanças de governo e toda a história que a gente já conhece. Né? Sou da Secretaria Estadual de Saúde também, de uma assessoria técnica, e faço parte, sou membro lá do Grupo Condutor Estadual da RAPS. E o estudo foi a partir da perspectiva desse grupo condutor, que é um espaço muito rico, e eu sempre advoguei a favor da gente produzir informação para poder combater a desinformação, inclusive do ponto de vista do que a gente tem instituído e produzido, porque isso faz a diferença, porque uma coisa, quando vem uma informação que ela traz um conteúdo que às vezes vem por uma defesa, sem olhar uma outra possibilidade, quando a gente faz essa defesa desse modelo, porque é um modelo que sempre ficou ali no embate com esse modelo mais tradicional e mais antigo, e uma coisa que traz muita riqueza nesse processo é que a gente tem uma rede muito batalhadora, muito coesa, que lá na ponta faz toda a diferença, com toda essa rede substitutiva que foi criada, dos CAPs, dos SECOS, das RTs, com o suporte da atenção básica, e que toda essa rede ampla que envolve a saúde mental está dentro desse contexto. Né? A frente, ela nasce, acho que desse momento em que a gente está muito perplexo com tudo que está acontecendo, e mesmo sabendo dessa ameaça, a gente imaginou que por conta da pandemia não se iria mexer nessa questão da saúde mental, nesse momento em que a sociedade precisa tanto desse suporte, inclusive, né? E foi uma surpresa muito grande essa tentativa de passar a boiada, né? E acho que o que traz como uma força nossa é essa nossa capacidade que a gente tem de mobilização mesmo, que foi muito rápida. Foram milhares de pessoas acessando os nossos canais de contato em questão de horas, né? Um grupo que nasceu do Telegram, daí já virou um encontro do Meet, e as pessoas vão se organizando para fazer um movimento a partir disso e produzir barulho, porque a gente sabe que esse governo atual só recua com barulho, né? Na hora que começa a vir alguma resposta da sociedade que diz, olha, assim não dá para ser, a gente tem que conversar, a gente tem que pactuar, porque isso está lá, está previsto no SUS, a gente tem que ouvir a ponta, tem que ouvir os usuários, isso faz toda a diferença, e acho que a gente teve um recuo inicial, embora eu não acho que a ameaça esteja afastada por conta desse agito que foi feito, né? Que não foi o que aconteceu com a mudança da portaria. Então, acho que é uma coisa que a gente advoga muito. Eu vou pedir para mostrar a apresentação, porque desde então a frente vai se organizando nesse processo. Pode passar a capinha. Então, aqui nesse primeiro momento, a gente mostra um pouco como que ela foi criada, como que ela se movimentou. No dia 4 de dezembro, em pouco tempo a gente conseguiu estruturar tanto as reuniões da Assembleia quanto toda uma organização do grupo, que a gente tem um grande enfrentamento dos desafios, como a Nelly colocou, que é a questão da gente ter uma participação mais ativa de um grupo organizador desse movimento, que possa acoplar, né, e de alguma forma fazer uma sinergia dos diferentes movimentos que sobrepõem, se compõem nesse contexto, né, sabendo distinguir que apoio é diferente de participação, porque eu acho que a gente foi ganhando muito apoio, um apoio bem expressivo. Então, por exemplo, lá no Instagram já tem 12 mil inscritos, no Facebook tem também milhares de inscritos. Então, assim, tem um apoio, o que é muito importante para a gente, e tem o pessoal que fica mais no bastidor produzindo as ações, né? E aí uma das nossas apostas é a Conferência Popular, né? Deixa eu só aumentar aqui, senão eu não consigo enxergar, peraí.
Não estou conseguindo. Bem, é a Conferência Popular Nacional, que ela tem uma proposta mais livre, ela não é tão organizada, né, não é pensada da mesma forma como são pensadas as conferências de saúde, mas que ela propõe esse aquecimento, porque a gente está precisando disso, e a gente vê que a gente está precisando disso, porque quando vem tanta gente de uma vez só, se encontrar para discutir essa ameaça, isso é um sinal de que a gente precisa abrir esse espaço. E acho que uma coisa que a pandemia trouxe de bom foi essa viabilidade, né? Foi a gente conseguir se comunicar desse jeito virtual, de um jeito rápido, para somar esforços, né? Eu acho que o nosso grande desafio nos movimentos sociais, inclusive, é a gente poder, num primeiro momento, em prol dessa defesa primeira, né, a gente deixar de lado as nossas diferenças, porque isso vai acontecendo, porque cada movimento tem o seu caminho, tem a sua luta, tem as suas reivindicações, mas é um momento em que a gente precisa somar para mostrar essa força que está desde a ponta até toda essa estrutura que está aí dada, né? Apesar de toda a precarização que tem do trabalho, do SUS, enfim, mas é o que nos sustenta, né? Então, acho que uma coisa que é importante dizer, Nelly, você me ajuda aqui o lançamento da conferência está previsto para o dia 20, é isso? 20 de março. 20 de março, 20 né? de março. Eu não estou conseguindo enxergar aqui por isso. Que é um sábado. Tá sem som agora. Você tá ouvindo a gente? Sim, estou ouvindo. Não, agora Você a gente me te ouve? ouve. Agora a gente te ouve. Sim. Sim, para confirmar, 20 de março, de 10 a meio-dia e 30. Tá. Perfeito. E o evento está previsto para outubro, certo? Certo. A conferência. Eu não sei se as pessoas estão vendo os slides, né? Porque eu também não consigo ver. Eu acho que sim, tá aí. Mas... Tá aí... Sim, gente. Sim. Então, a Conferência Nacional ela está marcada para 9 a 12 de outubro, né, de 2021. E todas as etapas que a gente está chamando de ativações, encontros, rodas, né, oficinas, todas as ações prévias, né, também conferências, né, prévias à Conferência Nacional, de maio a setembro. De maio a setembro de 2021, sem uma relação de hierarquia, né, entre essas atividades. E também essa ideia que a gente não vai trabalhar com representação, com delegados, né, todos seremos conferencistas nesse encontro nacional, previsto para outubro. E ter um espaço que a gente possa justamente fazer essa troca de mobilizações e de experiências, de fazer essa memória, esse registro, porque isso é fundamental nesse momento, né? Acho importante, Alina, a gente apresentar o tema da conferência. Ah, sim. Agora eu consegui abrir aqui no meu celular, vai ficar mais fácil. Bom, a primeira Conferência Popular Nacional de Saúde Mental Antimanicomial, 2021, mais liberdade, mais diversidade, mais direitos é igual à democracia. Então, esse é o nosso lema dessa primeira conferência. Então, contamos com o apoio de vocês, com o apoio do COSENES, para poder ajudar a gente a fazer essa divulgação aqui no estado de São Paulo. Eu acho importante a gente dizer que a gente está com outras também, outras ações concomitantes dentro da FASME, com a produção de alguns documentos. Acho que um que circulou bastante, que o pessoal, que ficou bem conhecido, foi aquele dossiê em que a gente juntou todos os manifestos contra o revogaço, né, que a gente foi recebendo pela FASME. Saiu também as propostas que foram deliberadas na primeira assembleia que nós organizamos, e recentemente foi publicado um documento que fala um pouco dessa questão do referencial teórico, técnico, político, também da FASME, e uma parceria com o Cadernos Brasileiros de Saúde Mental, para publicações de temas referentes também a essas nossas inquietações dentro da FASME. A gente vai deixar disponível essa pequena apresentação que fala um pouquinho dessas ações.
para quem quiser ter mais, entrar mais em contato com esses diferentes materiais e essas diferentes iniciativas. A gente está precisando muito de ajuda, por conta disso, porque a gente conta com apoio, mas a participação é sempre mais difícil, essa coisa do trabalho voluntariado atravessa muitas coisas, então quem puder somar com a gente é importante nesse momento, será muito bem-vindo. E por fim, né, na última slide tem os nossos canais de comunicação, né, então Twitter, são os mais conhecidos, o Instagram, Facebook, para quem quiser conhecer mais também do que a gente tem produzido na FASM. Então, agradeço mais uma vez e estou passando a bola para o Alex agora. Alex. Obrigada, Lina. Aproveitar de novo para saudar os nossos quase 100 participantes, estamos com 99, e falar para vocês que comentários, perguntas, vocês podem estar colocando aqui no chat, a gente vai ver o que faz, tem várias pessoas já saudando vocês, eu não vou falar para ser rápido, depois a gente fala. Alex, é com você. Se apresenta também para o pessoal. Então, gente, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite, né, mais uma vez, Hermínia aí. É uma honra estar aqui no Congresso do COSEMES, junto com a Lina, junto com a Nelly. É um prazer muito grande. Eu sou Alex, eu sou psicólogo, sou trabalhador aqui de São Paulo, né, sou do município de São Paulo. Sou trabalhador de um CAPS álcool e outras drogas, na região leste aqui do município, quem conhece, né, aqui na região de São Mateus, para quem conhece São Paulo. Sou coordenador da saúde mental do Conselho Municipal aqui de São Paulo e do Conselho Estadual, sou também da Associação por Saúde Pública, do Movimento Nacional da Autoestima, são muitos espaços. Bom, eu acho que já teve, eu acho que minha ideia hoje é um pouco, trazer um pouco uma reflexão sobre poderíamos colocar num campo mais amplo da ideia de participação social e tentar falar um pouco dos conselhos, fazer uma análise de conjuntura também, mas eu acho que, como forma de introdução da minha fala, acho que eu queria retomar alguns pontos históricos para a gente, eu acho, poder entender hoje como é que a gente consegue se organizar, né? Numa resistência ou numa proposição, né? De uma luta antimanicomial, eu acho que, como disseram, mais inclusiva, democrática, né? E na minha concepção da minha vertente política, mais socialista. Eu acho que tem dois pontos que eu acho que a gente precisa diferenciar, eu não vou entrar aqui um pouco neles, mas que é a ideia de reforma psiquiátrica e luta antimanicomial, assim, né, do quanto isso historicamente vai se constituindo. Eu não vou entrar nos pormenores do que a reforma psiquiátrica em si deixa de fora, né, e da luta antimanicomial considera como paralelo, que é essa relação com os movimentos, né, que a gente poderia colocar o movimento negro, antirracista, o movimento LGBT e outras pautas, né, feminista, anticapitalista, antiproibicionista. Mas é importante situar do quanto que esses movimentos, historicamente, sempre tiveram um pouco paralelos à própria constituição da luta, né? E aí eu acho que, posteriormente, na conclusão da minha fala, eu vou trazer por que eu estou dando uma real importância para essa articulação nesse presente agora. Mas só para situar que isso tem um ponto histórico, né, de construção da luta antimanicomial e mesmo da reforma psiquiátrica, e como eles vão se diferenciando, né? Dentro desse ponto, eu acho que tem uma questão que se coloca, tanto na reforma psiquiátrica quanto no movimento da reforma sanitária, que historicamente é, de alguma forma, entender que a luta se faria dentro do Estado, ou seja, que ocupando o Estado, a gente teria maior garantia de transformação e de implantação das políticas que eram defendidas. Isso acontece na reforma sanitária e acontece também na reforma psiquiátrica, e algumas lideranças, agentes, né, de luta de maior importância na década de 80 e 90, passam, de alguma forma, a ocupar espaços dentro do Estado a fim de constituir essa luta. Paralelamente a isso, o que a gente tem é uma questão também que vai acompanhando os movimentos de um entendimento também que se precisaria fazer uma luta mais dentro do Estado. E a gente tem, claro, a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, que se não me engano é 86, e depois a gente, 86, 87, depois a mesma segunda, ainda não estavam instituídas, né, um pouco essa questão da Lei 8.142, que depois vai garantir as conferências, mas a gente já tem, mais ou menos aí, uma forma de organização de luta dentro do Estado, e uma forma de organização, de levar as propostas que eram garantidas para, defendidas dentro da reforma psiquiátrica da luta antimanicomial para dentro do Estado, a fim de se implantar
enquanto políticas públicas. Na minha opinião, acho que a gente tem um salto muito grande, porque se os espaços de conselho, historicamente, na sua construção, eles estavam muito mais ligados a essa ideia de participação e cogestão dentro do Estado, eles vão adquirindo uma característica, historicamente, mais do campo da fiscalização, né? E isso por várias configurações que vão se dando dentro do próprio Estado. Então, aqui a gente já vai ter uma diferenciação dessa lógica da participação social entre uma participação dentro dos conselhos, dentro do Estado, e dentro da luta, dentro dos movimentos, né? E também essa coisa dessa relação que os movimentos sociais, né, também na luta, né, vão estabelecendo uma relação também dentro do Estado. O que isso vai trazer lá para a gente na frente? Então, essa ideia também, que eu acho que parte muito dos movimentos, historicamente, de ocupar os espaços institucionais e estar nos conselhos, por um certo período, vai garantindo uma defesa daquilo que a gente vai considerar que era a reforma psiquiátrica, né? Apesar dela sofrer outras configurações historicamente, né? Se a gente pegar, por exemplo, a primeira conferência, ou mesmo a Carta de Bauru, e o que a gente foi depois implantando, eu acho que tem alguns pontos ali que foram sendo deixados de lado e algumas opções que vão sendo feitas, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui. Mas o que a gente tem que é o seguinte, se aquilo que a gente considera os manicomiais, né, assim, sei lá, Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Brasileira de Medicina, ou essas associações, durante um certo período, elas abrem mão dessa disputa, e aí a gente consegue, hegemonicamente, assim, implantar uma certa ideia de luta antimanicomial, mais dentro do Estado, dentro das políticas, com implantações de serviços, né, pegar um pouco uma carona na conjuntura que era favorável. O que a gente tem, né, pós-golpe, é uma virada, é um entendimento dessas instituições manicomiais que eles também precisam estar dentro do Estado para fazer política. Então, já no governo nacional que a gente vai ter, né, com o Temer, é a entrada do Quirino, é a entrada da BP. É claro que sempre teve lobby, né, o lobby sempre teve dentro do Congresso, desde a Constituição do SUS, né, com Federação de Hospitais, e também dentro da construção da Lei de 2016, sempre teve um lobby, né, das forças manicomiais dentro do Congresso. Mas o que a gente vai ver, e aí isso é uma característica muito específica aqui de São Paulo que a gente pode dizer, é que na última gestão do Conselho, a ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, entende que ela precisa ocupar esses espaços também de conselho, né? E aí a gente tem uma disputa muito importante, né? Assim, a gente teve um momento difícil na última gestão, na atual gestão, né? Mas na coordenação de saúde mental, especificamente aqui, né, do Conselho Estadual de Saúde, que a gente tinha a coordenação de uma pessoa, que é a Márcia, que era uma pessoa da Associação Brasileira de Psiquiatria, tentando, de alguma forma, colocar suas pautas, assim, né, dentro... É claro que a gente já teve outros momentos, eles nunca, né, os manicomiais, vamos colocar dessa forma, essa categoria, eles nunca abriram mão dessa disputa, mas eu acho que eles têm vindo de uma forma, assim, muito intensa. E acho que essa questão do revogaço, de revogação de portaria que a gente tem desde 2017, também dentro do campo das drogas, ela vai se configurando por essa entrada, por esse lobby, que essa galera, né, vai fazendo dentro dos espaços institucionais. Então isso coloca uma questão muito importante para a gente, que esses espaços, claro, nunca foram muito confortáveis de discussão, mas coloca um novo elemento, né, até do próprio funcionamento desses conselhos, assim. Também não vou entrar aqui numa discussão, né, não acho que não caberia da gente discutir a importância desses conselhos. Se a gente tem que pensar outros modelos, ou se a gente investe ainda nesse modelo. Mas eu acho que tem uma importância que é fundamental. E eu acho que o que se coloca hoje, por exemplo, que a gente está tendo, vamos colocar, né, assim, atualmente, qual que é a importância, então, dos conselhos, assim? Esse ano é um ano de conferência, né, das conferências municipais. E cabe aos conselhos, né, municipais organizar as conferências municipais de saúde. É um momento histórico atípico com a questão da pandemia, né, e aí a gente vai ter que fazer isso tudo online. Eu acho que cada município vai ter sua própria configuração. Mas acho que uma questão que se coloca muito importante é que a gente não pode esvaziar esses espaços, porque esses espaços estão em disputa, né, assim. Por mais que a gente tenha muita dificuldade na construção, né, do diálogo e mesmo das políticas dentro desses espaços institucionais, esses espaços também hoje estão ameaçados por essa galera que quer ocupá-los, né? Então, também eu trago isso para, de alguma forma, fazer um apelo, assim, de alguma forma,
porque a gente tem as conferências municipais agora, né, todo ano pós-eleição das prefeituras, a gente tem as conferências municipais. Não sei, aqui geralmente o COSEMS tem uma diversidade, né, de regiões, de municípios aqui participando, mas acho que é importante a gente ficar atento nessa discussão e fortalecer a discussão da luta antimanicomial dentro dessas conferências, assim, né, porque é isso, a gente, como a Aline e a Nelly trouxeram, a gente está no espaço de ameaça e a gente precisa se organizar enquanto resistência. E eu acho que é aí que se coloca uma questão aqui que eu deixaria para a gente pensar, de como é que a gente vai se organizar nesse sentido. Porque eu acho que se, historicamente, a gente foi fazendo algumas opções de organização, ou dentro do Estado, ou dentro dos movimentos, com essa lógica da privatização do SUS e a invasão das organizações sociais nos serviços de saúde, o que a gente tem é que a classe trabalhadora se vê muito ameaçada com um trabalho muito precarizado. Então, acho que a gente tem um desafio de como que a gente vai se organizar, claro, de uma forma mais coletiva, mas também como é que a gente pode se organizar cotidianamente na defesa daquilo que a gente entende como luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica, e no sentido também de produção de saúde, assim, né, dentro dos territórios. Tendo para si, né, que essa invasão limita muito a participação, assim, né, e as ameaças que a classe trabalhadora hoje sofre. Então, eu acho que, eu deixaria aqui na minha fala para me estender, esse desafio que a gente tem hoje de se organizar. E aí, colocando que eu acho que essa diferenciação, trazendo esse ponto da conferência, e não é que não estão em disputa, mas eu acho que a Conferência Popular, como é trazida pela Aline ali, tem um modo de se organizar muito particular, e uma tentativa, né, de incluir a participação, né, maior possível, que é uma questão que a gente tem, que eu acho que é uma discussão crítica das conferências, como que, historicamente, das conferências institucionais, aqui eu estou falando, né, bancadas pelo Estado, elas foram se tornando burocráticas e cada vez menos inclusivas, porque você tem os profissionais, né, o que a gente chama, assim, né, que são pessoas que participam, assim, na última conferência que eu estava, acho que foi aqui em Serra Negra, um rapaz falou, pô, tô desde a 8ª, né, a gente estava na 8+8, ele falou, tô desde a 8ª, né, então acho que, falei, pô, caramba, né, mas assim, não muda, né, e assim, ele falou, pô, aí tem muita gente aqui que também estava, né, ou seja, assim, vira uma carreira, né, assim, participar de conferência. Então, acho que essa ideia da Conferência Popular, eu acho que é uma ideia interessante, que a gente precisa investir, porque ela traz uma outra configuração de participação, né, e aí a gente pode trazer outros atores, que às vezes estão tentando se inserir na luta, mas não estão encontrando espaço, assim, de entrada. Bom, eu não vou falar mais, nem sei quanto tempo eu falei, mas eu não quero ocupar muito tempo, quero abrir para o debate para a gente discutir aqui. Desculpa aí se eu falei demais. Obrigado, gente. Passa tão rapidinho, né, que nós já estamos entrando na última parte, né, porque assim, 1 horinha passa de qualquer jeito. Eu quero cumprimentar aí várias pessoas, a Conceição, a Lariana, o Mário tem colocado, Mário Moro, bastante ponderações aqui no chat, o Vonei, a Luísa, a Lia, a Isabel Panaro, conselheira estadual, a Marico, acho que é assim que é o seu nome, que fala, o Rodrigo, a Eliana, a Maria, o Antônio, a Cleonice, e vários outros que estão ponderando aqui no chat. Eu acho que, de qualquer maneira, vocês apontam já algumas coisas para a gente deixar pontuado para o COSENS. Acho que a primeira questão que eu vou estar levando tanto para a nossa equipe técnica como para a nossa nova diretoria que toma posse amanhã, é eleita amanhã e toma posse, que é o engajamento da gente na divulgação dessas atividades aí, eu acho que tanto da Conferência Popular, como acho que o Alex aponta essa questão das conferências municipais e a importância da gente estar ocupando esse espaço, como para a própria rede de conselhos municipais. Sou eu que represento o COSENS na Comissão Interconselho, e essa eu já posso assumir daqui, Alex, a gente está levando para estar pensando um pouco, e aí o engajamento da gente na divulgação do manifesto e dos outros materiais, né? E a outra coisa que me parece, tanto pelos apontamentos que coloca aqui um pouco da questão da mobilização, como o tema que o Alex traz da questão dos trabalhadores, a questão dessas formas de engajamento e de avaliação das formas clássicas, acho que poderiam ser, não sei como é que vocês veem, um pouco a questão de conferências temáticas, né?
O Mário também está colocando um pouco a questão da questão de usuários no debate da mesa. Acho que só para colocar um pouco, não foi organizada desta forma, a lógica da gente não trabalha usualmente nessa questão dos 3 segmentos, né? Até porque a gente quer muito, nesse momento, problematizando e colocando a questão de que todos nós estamos numa situação de sofrimento mental, né? É óbvio que quando a gente for colocar a questão das instâncias de controle social, aí a gente entende a importância dos usuários estarem colocando, mas que o fundamental nesse momento é dar voz a toda a sociedade, né? Os trabalhadores de saúde também, eu não sei como é que vocês estão, a gente teve uma mesa ontem, foi unânime entre todos os participantes o quanto as pessoas estão exaustas, cansadas e às vezes sem conseguir ter energia nem para se cuidar, né? O quanto alguns trabalhadores de saúde estão caindo, inclusive, numa situação de apatia e de cansaço, mas acho que vamos estar ampliando sim, né? E aí acho que passar um pouco, né? Não sei se a Lina pegou outras questões aqui, assim, gente, para mais 5 minutinhos de cada um de vocês fechando a atividade, aí a gente já está com mais 18 minutinhos, né? A gente acabou começando, nem isso, né? 2h15 para acabar em poucos minutos, né? Vou fazer a mesma ordem, acho que com as considerações da Leli, da Lina e do Alex. Né, gente? E pedir desculpa, gente, é que a gente não consegue ainda, é o primeiro congresso do COSENS online, está sendo uma luta para a gente, mas a gente vai se esforçar ao máximo para no próximo, se a gente tiver mix, que acho que esse caminho é um caminho sem volta, para todo mundo poder estar interferindo e falando, né? Nesse momento foi o que a gente conseguiu para garantir essa atividade dentro do congresso. Nelly? Então, vou ser bem sintética, porque eu acho que a gente realmente está sem tempo, né? Mas eu queria, a partir da fala do Alex, né, quando ele coloca essa questão das lutas, né, no Estado, fora do Estado, dos movimentos sociais, eu acho que a gente teve uma grande lição dessa vez, que, assim, que é importante a ocupação do Estado, e a gente sabe disso, a importância, né? Tanto é que agora o Estado está ocupado, né, por forças estranhas, a gente está sentindo muito. Então, é óbvio, né, a importância de ocupar o Estado, mas não é suficiente. A gente entendeu isso. Não é suficiente. Tem que efetivamente ter um Estado permanente de construção de consciência política popular, né? Uma ação popular, de educação política ampliada, sistemática, permanente. A gente aprendeu isso duramente, né? Então, eu acho muito importante essa questão que o Alex traz, o quanto que a gente agora pode reconfigurar também as nossas lutas, no sentido de trabalhar efetivamente a questão da comunicação popular, ou da educação popular. A gente se empenhar nisso, né? É uma que está me ocupando muito. Como que a gente chega, né, às bases, como é que a gente produz consciência política. Então, essa sua ideia, Hermínia, é muito interessante, de pensar uma conferência temática para discutir participação política de trabalhadores e de trabalhadoras, né, nesse contexto, nessa conjuntura. A questão das OS, né, que são verdadeiros obstáculos à organização política. Então, eu acho que é um excelente apontamento, e a gente pode entender que é um fruto importante desse nosso encontro de hoje, pensar essa conferência temática centrada na questão da participação política, né? Trabalhadores, trabalhadoras, de usuários e usuárias, de familiares. Eu acho que é um grande tema que a gente conseguiu aqui produzir. Muito obrigada, Hermínia. Eu que agradeço, Nelly, muito mesmo, representação da frente. Desculpa a correria, mas é assim mesmo. Alina? Eu estou aqui de olho no chat, estou vendo aqui o movimento do pessoal que está falando, né, em nome dos usuários, e eu acho que a gente tem que dizer sobre isso, né.
de certa forma, os usuários é o coração dessa política, a gente nunca pode perder esse norte, né? E acho que quando eventualmente não está representado no espaço, não quer dizer que a gente não esteja o tempo todo utilizando esse norte como referência, né? E vocês estão aqui, vocês estão reivindicando, e é isso mesmo que tem que ser feito, né? Mas eu acho que a gente também se desgasta muito nas diferentes representações, nos diferentes movimentos, e a gente vai se fragmentando. A gente faz isso, está acontecendo, gente, no plano macro e micro da política, né? Isso é um sintoma. A gente fragmenta os movimentos, a gente faz disputas internas, e isso enfraquece a nossa luta, isso enfraquece a nossa resistência. E é um momento em que a gente está precisando somar esforços. Depois a gente resolve essas diferenças. Depois a gente resolve mais, né, como o Alex contou da história, que é isso mesmo, reforma psiquiátrica. O próprio termo já está falando, é uma reforma, a psiquiatria está lá, né? A luta antimanicomial do outro lado, enfim, ok. Mas agora, gente, diante de uma ameaça do jeito como a gente está vivendo, eu acho que a gente precisa deixar de lado as diferenças e somar todos os esforços possíveis e inimagináveis, todas as possibilidades de movimento, todas as possibilidades de coesão e de comunicação, né? A gente baixa a bola para essas outras coisas, porque, de fato, a gente precisa sustentar aquilo que a gente ainda tem, porque daqui para frente a gente pode ter mais perda, né? A gente já está considerando lá no Estado, né, a ginástica que a gente faz, como que a gente vai se rearranjar com o que a gente tem, a gente nem está mais contando com uma possibilidade de ampliação, uma possibilidade de sustentar o que está dado, não perder o que temos, e dali para frente, no momento que a gente conseguir mais força política, a gente seguir nessa luta. Então, eu acho que eu diria isso, gente, são mais esforços, se inspirar um pouco no pragmatismo americano, né, Bim? Olha só, né? Lá a coisa mudou por um triz, mas foi em função disso também, né? Então, é isso, gente, o que eu queria dizer é um pouco, estamos juntos, a gente precisa estar junto nesse momento, é isso. Obrigada, Lina. Alex, para suas considerações. Bom, acho que vou falar rapidamente de um ponto, né, que eu fiz lá uma introdução e não esqueci de resgatar. Eu acho que o desafio hoje é como é que a gente pode se conectar, né, assim, com as pautas de outros movimentos, e no sentido de uma construção, né. Eu acho que, historicamente, em alguns momentos, a gente chama outros movimentos apenas para legitimar aquilo que a gente já construiu, né, assim, ou seja, já tem toda uma construção e a gente chama eles para dizer, legal isso aí que vocês... Mas eu acho que a gente tem um desafio de chamá-los para uma construção. E aí, eu acho que esse desafio está muito de encontro a algumas dicotomias que a gente foi construindo no decorrer da história da reforma, que é técnico-político, trabalhador-usuário, cidadão militante, sabe? Eu acho que essas dicotomias, elas precisam ser superadas, assim, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir ter uma luta antimanicomial que inclua todos e todas, sem classificação, né? Eu acho que esse que é o desafio. Eu acho que a gente tem um desafio que é muito concreto, por exemplo, assim, que a gente precisa de mais usuárias, assim, né, no movimento. A gente precisa de mais usuárias negras, usuárias trans. Então, assim, eu acho que tem uma diversidade também dentro desse campo de divisão que historicamente a gente construiu, que a gente precisa superar de alguma forma. E que a luta antimanicomial seja uma luta de todas as pessoas, assim, né? A partir daquilo que a gente construiu que é antimanicomial. E aí eu acho que só a gente conseguindo fazer essa conexão, né, e essa construção coletiva é que a gente vai conseguir, né? Eu acho que isso vai se dar de uma forma também ao mesmo tempo que a gente vai conseguir superar essas dicotomias, essas divisões, né, que a gente criou na história, né, do movimento, da reforma, né, eu acho que é só dessa forma. Beleza, então é isso. Obrigado aí, a gente está com pouco tempo mesmo, assim, dá vontade de a gente falar mais, passar a tarde conversando, mas vão ter várias coisas. É isso, gente, eu acho que a tarefa de contar aí para a moçada, para o pessoal, e ficar gravado a ideia da conferência popular, da frente ampliada, e desse nosso esforço de continuar seguindo com os princípios, né, de uma sociedade fraterna,
igualitária e de um cuidado, né, de uma atenção cuidadosa e acolhedora, acho que passamos o recado em nome do COSEN em São Paulo, né, no seu congresso. Quero agradecer a vocês e a todos que nos acompanharam até esse momento e nos encontramos em breve. Muito obrigada. Obrigado, tchau, tchau, gente. Obrigada, gente. Muito Tchau, obrigada. tchau.